A paz de Cristo a todos os internautas que acompanham o canal Tempo com Deus. Eu sou Paulo Fábio Tomás e novamente trago o quadro de curiosidades bíblicas. E hoje a nossa curiosidade é: você sabe quantos dias Noé permaneceu na arca que ele mesmo construiu a mando de Deus? Então, tenho certeza que é um tema muito interessante. Eu quero dar vários detalhes a respeito da arca que Noé construiu e no final você irá ficar sabendo exatamente quantos dias ele permaneceu dentro da arca, e tudo isso é lógico com os relatos bíblicos, né? Dentro do que a Bíblia nos relata. Então, eu quero que você compartilhe este vídeo, né? Curta esse vídeo e principalmente se inscreva no canal Tempo com Deus, esse canal que tem trazido tantas bênçãos para a sua vida e a todos aqueles que o seguem. Então, nós vamos falar desse assunto, né? A respeito da arca que Noé construiu. É um assunto que creio que a grande maioria das pessoas conhecem, já ouviu falar desse assunto, mesmo não sendo cristãos, né? Mesmo não tendo a prática de ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas todos com certeza já ouviram a respeito disso, né? Então vamos começar a dar detalhes a respeito da arca, né? E depois nós vamos tirar a conclusão segundo a palavra de Deus. Então nós vemos que o propósito que a arca foi construída, né? A mando de Deus, é lógico, porque Deus viu a maldade do homem que se multiplicava sobre a terra. E o próprio Deus, né, escolhe Noé para construir esta arca, para que essa arca venha trazer salvação a Noé, né, a sua família. Então nós vemos que o propósito, né, foi destruir toda a terra, né, através do grande dilúvio. Então, interessante que naquela época, eu não quero ler todos os versículos, só quero citar os versículos, mas naquela época, né, a qual aconteceu isso, em Gênesis 2:5 fala que ainda não chovia, né, a chuva que caía do céu, das nuvens, né? A Bíblia relata que a água ela brotava da terra e assim irrigava, né, as plantações, as árvores, toda a vegetação. Então nós vemos que um detalhe, né, naquela época não chovia, e depois aí da construção da arca, né, que Noé construiu com os detalhes todos dados pelo próprio Deus, né? Então nós vemos que fatos aconteceram, né? Que nós vemos aí a mão de Deus atuando. Gênesis 7:9 diz que depois que a arca já estava pronta, né? Os animais vieram sozinhos para a arca. Olha só que interessante, né? Nós vemos que tudo isso foi a mão de Deus operando para que tudo isso viesse a acontecer. Então, não precisou Noé, seus filhos, né, irem caçar os animais. Eles vieram pelo próprio mando de Deus, né, porque Deus tem o controle sobre toda a sua natureza, sobre toda a sua criação. Então, também outros detalhes, né, em Gênesis 7 e o versículo 2, a Bíblia relata que vieram, né, animais limpos de 7 em 7. E os que não são limpos vieram um casal, né? Um macho e fêmea. E os animais limpos de 7 em 7. Qual é a diferença, né, dos animais limpos e os animais que não eram limpos, né? Considerados animais impuros. Limpos eram os animais que faziam parte, né, da alimentação, que podiam, né, servir de alimentação para o homem. Eu vou dar um exemplo: ovelhas, né? Era um tipo de animal limpo, e também animal não limpo, né, que seria os animais, né, podemos dizer animais selvagens, como o leão, tá? Vieram um casal somente. Então isso nós vamos ver depois que na construção do tabernáculo, esses animais limpos eram oferecidos como holocausto ali no tabernáculo e posteriormente no templo.
Então nós vemos que os animais vieram sozinhos, né? De 7 em 7 ou somente um casal. A Bíblia também relata as dimensões dessa grande arca, né, que Noé construiu juntamente com os seus filhos. Ela tinha 133 metros de comprimento por 22 metros de largura e por 13 metros de altura, né? A Bíblia relata em côvados, mas transformando isso para metros, né, dá esses números: 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Bem grande essa embarcação. Também, alguns estudiosos dizem que a proporção de armazenamento seria mais ou menos em torno de 300 vagões de trens, né, dos vagões atuais, containers, né, para nós termos uma ideia dessa capacidade. Então, cerca de 7.000 tipos de animais que viveram ali naquela época. E também a Bíblia não fala exatamente isso, mas muitos estudiosos dizem, né, que o tempo de construção e também de pregação de Noé foi de 120 anos, tá? A Bíblia não relata esses detalhes. Mas o que a Bíblia relata, eu estou citando aqui versículos, tá bom? Então, a respeito do grande dilúvio, né? Gênesis 7:12 diz que foram 40 dias e 40 noites dessa grande chuva, né, que nunca existiu igual e nunca existirá, com toda certeza. Além da grande chuva, né, que não chovia, além da chuva que vinha de cima das nuvens, né, a Bíblia relata que se romperam todas as fontes do grande abismo. Então a água vinha por cima e por baixo também, né, causando um grande estrago, levando aí a matar, né, toda a criatura vivente. Todos os seres viventes foram mortos, né? Tanto homens quanto animais, aves, né? Todos seres viventes foram mortos desse grande dilúvio, né? Foi o propósito de Deus de destruir toda a humanidade, né? Todo ser vivente por causa da maldade do homem, né? Do grande pecado do homem. Então, outros detalhes, né? É interessante que esse grande dilúvio, a proporção de água foi tão grande, né, que em Gênesis 7 relata que os mais altos montes foram cobertos por águas, né? E para nós termos uma ideia, o Pico Everest ele tem 8.800 metros de altura. Então, a Bíblia relata que a água subiu acima desses montes mais 7 metros de altura. Meu Deus, é algo assim que nós não podemos imaginar, tanto esse volume de água, né, que veio aí destruir toda a humanidade, né, todos os seres viventes. Então nós vemos que foram salvas, né, somente 8 almas: Noé, a sua esposa, e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas respectivas esposas. Então 8 almas foram salvas. Então nós vemos que até agora eu dei vários detalhes a respeito da arca. Agora vamos falar dos dias que Noé permaneceu na arca, né? Então vamos a esses detalhes que a Bíblia Sagrada nos relata. Primeiramente, Noé entrou na arca, né, no dia 10 do segundo mês do ano 600 de sua vida, né? A Bíblia relata, tá? Noé desceu da arca no dia 27 do segundo mês do ano 601 de sua vida. Tudo isso, para você conferir, está relatado em Gênesis 8, do capítulo 14 ao 15. Então, o ano bíblico é considerado por muitos estudiosos né, que relatam que essa época, o ano era em torno de 360 dias, né? Ou seja, 12 meses de 30 dias. Então, através desses números, né, nós vemos que de 10
do mês 2 do ano 600 a 27 do mês 2 do ano 601, dá um total de 377 dias. Está aí a resposta. Ou seja, 1 ano e 10 dias. Né? Então, tudo isso nós vamos tirar as nossas conclusões lendo Gênesis 7, né? E o versículo 11. Né? Então nós vemos que quando a chuva começou, dia 17 do 2 de 600, né? Noé já estava há 7 dias na arca. Então nós vemos que foi um período muito grande, né? Aí você pode me perguntar, nossa, tantos dias, 377 dias, e os animais, né? E Noé, sua família que estava na arca, será que a provisão, o alimento, né, deu para todo esse tempo, né, alimentar os animais? Porque um animal come bastante, né? Então nós vemos aí a grande provisão de Deus. Deus proveu para todos estes dias, né? Não, nós vemos somente uma comparação. Quando o povo de Deus estava atravessando o deserto, num período de 40 anos, a Bíblia relata que seus sapatos e roupas não envelheciam. Então nós vemos que nosso Deus é um Deus extraordinário, que pode todas as coisas, né? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então nós vemos aí a grande proteção de Deus, dando livramento à família de Noé para um novo recomeço sobre a terra. Então nós vemos que Noé, ele falou na sua época sobre o dilúvio e muitas pessoas daquela época não creram e morreram todas. Somente a sua família foi salva, né? Podemos fazer um comparativo hoje. A igreja prega que Jesus Cristo voltará um dia para buscar a sua noiva, a sua igreja. E muitos não creem, muitos estão zombando. Mas quando isso acontecer, muitos ficarão tenebrosos, muitos ficarão admirados e muitos chorarão porque não terão mais tempo de subir com Jesus a encontrar o Senhor no céu, porque não está o seu nome escrito no livro da vida, ele não pertence à igreja que é o corpo de Cristo. Amém, meus queridos ouvintes, meus queridos internautas que nos ouvem através do canal Tempo com Deus, sempre trazendo uma mensagem abençoadora, louvores, oração, palavra e também curiosidades, conhecimentos bíblicos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua saúde, em o nome de Jesus. Amém.